A paz, irmãos, eu sou o Vini e esse é o Ministério Manual. Irmãos, como a gente sempre fala, a palavra de Deus ela é viva, porque Deus, muito mais do que simplesmente existir, Ele é. Deus não muda, a tua palavra é imutável. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso, irmãos? Esse ano eu peguei esse devocional para fazer, eu tinha mostrado ele no vídeo passado. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E bom, irmãos, a leitura do dia 10 de janeiro, caso você tenha o livro e queira acompanhar, ela deixa aqui no finalzinho uma indicação para o Salmo 107, a leitura. E a leitura desse salmo, irmãos, foi tão impactante para mim a ponto de ser o tema desse vídeo. Irmãos, os dias não têm sido fáceis, têm sido dias de muito clamor, de muita provação. Tenho clamado a Ele. Nós temos, irmãos, a consciência que Deus está no controle de tudo. Deus é o único, irmãos, que está com a gente em todo momento. E no momento de provação, irmãos, é quando nós devemos clamar a Ele. Clamar pela libertação, pelo conforto, pela paz. Eu estou lendo também esse livro aqui da Elizabeth Elliot, Uma Esperança na Solidão. E ele trouxe uma frase que eu levo para a minha vida. Elizabeth diz: a verdadeira paz não é a ausência do sofrimento. A verdadeira paz é saber que mesmo no sofrimento Deus está conosco, irmãos. E atenção ao tema desse livro, solidão. A solidão, irmãos, sem dúvida é um dos maiores problemas, talvez até o maior, que eu enfrento. E lembrando, Deus nunca prometeu a gente que seria fácil. Jesus nunca fez promessas em falso. É o nosso dever justamente carregar a nossa cruz. E na solidão, irmãos, resta a gente clamar. E o clamor é a palavra-chave desse vídeo. Porque agora a gente volta no nosso manual a leitura desse vídeo lá no Salmo 107. O Salmo 107, irmãos, ele é o primeiro do 5º livro de Salmos. Nós não conhecemos o seu autor, mas ele foi escrito no retorno do exílio da Babilônia, quando o povo de Israel estava retornando à sua terra, quando Ciro Persa pouco a pouco liberava os israelitas para voltarem. E esse salmo expressa a gratidão do povo pelo cuidado de Deus, pelo moldar de Deus acima de tudo. E lendo esse salmo, irmãos, o que mais nos chama a atenção, no versículo 6, quando eles se lembram do verdadeiro deserto que eles passaram, não um deserto físico, mas a terra estranha da Babilônia, onde eles se lembram, no versículo 6, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E o tempo na Babilônia, irmãos, vamos nos lembrar, foram tempos de prisões, de escravidão. E se lembrando disso, mais à frente, lá no versículo 13, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Sim, irmãos, é exatamente o mesmo versículo se repetindo. Mais à frente, eles se lembram dos pecados que eles cometeram, das más escolhas que fizeram, desobediência a Deus. E o versículo 19 volta a nos dizer, irmãos, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. E por último, irmãos, toda aquela situação, aquele caos, é descrito como um mar de ondas fortes, vendavais. E pela última vez nesse salmo, no versículo 28, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Bom, irmãos, 4 vezes o versículo se repete, recapitulando 6, 13, 19 e 28. Esses 4 versículos, irmãos, contam pra gente o mesmo clamor, ainda que por motivos diferentes, mas clamaram da mesma forma. Deus os livrou da tribulação da mesma forma. Isso me chamou tanto a atenção, irmãos, porque eu volto a dizer, os dias não têm sido fáceis, as provações vêm, as aflições vêm, as tribulações. Mas nós, irmãos, que carregamos o nosso manual, carregamos a nossa cruz, nós sabemos que nós temos a quem clamar, irmãos. E como no salmo que a gente estuda, 4 vezes clamaram, foram atendidos, certamente centenas de vezes, irmãos. Eles clamaram, nós clamamos, nós fomos atendidos, nós seremos atendidos. E nos lembramos também, irmãos, que em Gálatas, Tessalonicenses, em Romanos, é dito para a gente carregar os fardos uns dos outros, chorar com aqueles que choram, entre outras palavras do tipo. Mas mesmo assim, irmãos, naqueles momentos de solidão, o deserto da solidão que nós enfrentamos, quando tudo que a gente queria, talvez era uma pessoa para nos ouvir, para compartilhar os nossos fardos, chorar com a gente, por que não? Mas aí nós nos encontramos no deserto da solidão. Acima de tudo, irmãos, nós clamamos a Ele, nós temos a companhia dEle.
E exatamente quando eu mais precisava clamar, irmãos, foi que veio a recomendação desses salmos no meu livro devocional, fazendo a leitura, essa repetição de 4 vezes. Foi a palavra de Deus viva, irmãos, falando comigo. A palavra é viva, ela fala com a gente. Sempre que você abrir o seu manual, irmãos, a palavra de Deus vai falar com você, vai te ensinar a como agir. E ela me ensinou, irmãos. Não que já não tivesse me ensinado, ela me lembrou de clamar aquele que me ouve. Porque para Ele, irmãos, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você está passando por um momento também de solidão, de angústia, não tem ninguém para conversar, lembre-se desse salmo, irmãos. Lembre-se de várias leituras do nosso manual. O nosso manual, irmãos, lembra a gente que aquele que cuida de nós, irmãos, sempre vai estar atendendo o nosso clamor. Bom, irmãos, eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Se vocês quiserem me ajudar, vocês clicam no botão do polegar. Vocês podem compartilhar esse vídeo com o seu grupo, com a sua igreja. Você pode colocar nos seus status, onde você puder compartilhar com o seu irmão. Você me ajuda muito. Você ajuda o crescimento do Ministério Manual. Você pode comentar alguma coisa se esse vídeo falou com você, se você tem algo a falar. Eu sempre leio e respondo. Muito obrigado, irmãos, por terem assistido até aqui. Deus com todos.